Deus já é o início do Shabat. E o que é Shabat? É sábado. Sábado de paz. Shabat Shalom. Então você já aprendeu uma coisa nova, um tema novo. Porém, o assunto de hoje, eu creio que ele é essencial para a nossa sobrevivência num período de crise, de dificuldade. Nós passamos por uma fase muito difícil há 2 anos atrás, onde o mundo chorou a perda de quem ama, de quem acompanhava, e sofremos bastante nesse período do Covid. Mas agora a gente está vivendo um período de refrigério da doença, porém a consequência da dificuldade que nós estamos enfrentando na economia. E o problema econômico não é só o problema do nosso país, é um problema mundial, porque o mundo está em crise. Mas para nós que vivemos uma realidade espiritual e cremos que o nosso Deus nunca estará em crise, nós temos a chave para acessar todas as portas que estão fechadas, crendo e colocando em prática esses segredos que a palavra de Deus já deixa para nós. Então, o tema de hoje é crescendo na adversidade. Sim, Gisele, como eu vou crescer num ambiente tão desfavorável? É fácil. Eu vou te trazer um tema hoje super interessante de um personagem que venceu vários ciclos de provação, tentação, principalmente. Nós jovens estamos sempre suscetíveis a essas dificuldades, essas provações, porém José venceu. Então, se ele venceu como homem, como comigo, como você, a mesma matéria, a mesma formação, nós também vamos vencer e vamos desfrutar do melhor de Deus. Então, o primeiro passo é: pegue sua Bíblia em Gênesis 37, no versículo 10. Esse é o tema de hoje, que a gente vai desbravar agora e tomar posse desse segredo. O que é tomar posse desse segredo? É pegar para mim, apropriar, internalizar esse segredo na nossa vida. Então, nós vamos fazer isso agora. Eu vou ler e você pegue sua Bíblia. Comece a ler diariamente um versículo por dia e você vai ver que você vai mudar totalmente o seu interior. Porque a palavra de Deus é o nosso pão diário. Jesus disse que ele é o pão, e que ele é a água. Se beber dele, jamais teremos sede. Se nos alimentarmos dele, jamais teremos fome. Se ele é o verbo, se ele é a palavra, e ele disse que a palavra é o pão, então ele nos alimenta diariamente por meio da palavra. Então vamos ler. Gênesis 37, no versículo 10. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viríamos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia sobre aquilo, sobre o assunto. Então, irmãos, o pai ficou internalizando aquele assunto, os irmãos já começaram a ter ciúmes e José ficou sem saber o que fazer. Por quê? Ele não pediu o sonho, Deus deu. Existem coisas na nossa vida que não adianta as pessoas ficarem frustradas, irritadas e invejarem. Cada um, Deus dá algo. E para José foi aqueles sonhos inspiradores. Então, os irmãos começaram a se incomodar com aquilo, achando que era uma provocação. Mas não, já era o início da mudança de ciclo na vida de José. Qual foi o primeiro ciclo que se quebrou? O vínculo familiar. Aquele vínculo ainda era aquele vínculo de pai, filho, do mais novo, daquele cuidado, da proteção, até superproteção, porque os outros irmãos já eram os mais velhos, né? Então José, quando quebrou o ciclo familiar, ele começou a andar aparentemente sozinho, mas Deus estava o acompanhando em todo o processo. E isso que nos refrigera, né, irmãos? Saber que o Senhor está nos acompanhando a todo momento. Quando ele quebrou o ciclo familiar, ele começou a trilhar o ciclo da provação. Sim, ele foi provado na solidão, na traição, no medo,
foi provado na tentação, foi provado com trabalho, mas dentro desse ciclo ele aprendeu a governar. Ele foi aprendendo que no futuro ele iria ser a referência de uma nação, uma das maiores nações daquela época, em estratégia, guerra, poder, armamento e produção, porque o Egito começou a distribuir alimentos para as nações vizinhas, porque todos estavam passando fome. Então, mesmo na dificuldade, nós estamos aprendendo lições, então não perca as oportunidades. Se você ainda está vivendo num ambiente de escassez, num ambiente de dificuldade, de provações, não perca a oportunidade de aprender, de tirar lições, porque vai chegar o momento que o ciclo vai mudar. Porque a palavra de Deus nos deixa claro em vários exemplos que o reino de Deus é feito por ciclos, por fase. Tanto que nós temos o quê? 4 estações: primavera, verão, outono, inverno. Então, o ano é dividido em 4 estações. Nós não vamos viver o ano inteiro só de inverno ou o ano inteiro só de calor escaldante do verão. Não, vai ter o refrigério da primavera, vai ter o refrigério do inverno, vai ter o refrigério do verão, vai ter todas as fases para que a gente possa plantar, arar a terra, colher, irrigar. Então, fique tranquilo, o ciclo passa, o ciclo muda. E o que eu quero deixar aqui pra gente, são 3 lições. Existem flechas que podem nos paralisar, podem nos ferir e nos fazer parar de caminhar, fazer que a gente fique procrastinando em vencer, em lutar, em mudar. E essas 3 flechas são, eu vou ler aqui pra gente: desamor, desamparo e desvalorização. Então, o desamor, o desamparo e a desvalorização pode nos paralisar. Por quê? Por que eu tô te dizendo isso? Porque quando José foi contar os sonhos para os irmãos e para o pai, ele queria uma afirmação, ele queria uma palavra, uma orientação, mas ele teve o contrário. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente tem sonhos e projetos e metas e faz planos e quer uma palavra, um abraço, uma compreensão, e o que a gente encontra? Descrédito, desvalorização, desamor. Isso acontece muito, irmãos, às vezes diariamente na vida de muitos que estão aqui me assistindo. Mas o segredo é: acredite em você. Acredite no seu potencial. Mas, Gisele, eu não estou conseguindo ver meu potencial, eu não estou conseguindo romper. Comece acreditando. Por quê? A fé honra a Deus. Isso mesmo, eu vou repetir para você escrever essa frase aí, marcar no seu celular, marcar no seu caderno de oração, no seu caderno de metas, no seu planner. A fé honra a Deus. Então, quando eu trabalho a minha fé para crer nos projetos e nos planos, em tudo aquilo que a própria palavra de Deus diz que eu sou, como filha, como filho, eu vou agradar a Deus e Ele vai me ajudar. Porque quando a gente vai lendo toda a história de José, a gente vê que o Senhor esteve presente em todos os momentos e tudo foi providencial para que ele fosse o grande governador. Porque como a gente vai seguir um líder se o líder não sabe governar? Se o líder não sabe viver, se ele não sabe gerir um reinado? Então José aprendeu com todos os seu fracasso, suas tentações, suas provações, suas lágrimas foram um alimento para que ele se tornasse o melhor líder daquela nação. Ele assumiu um lugar que nem existia. Criaram um lugar para que ele pudesse ocupar. O cargo dele foi um cargo novo que nunca antes tinha tido. Então, irmãos, isso é um sinal que Deus prepara sempre o novo para nós. Deus tem prazer em novidade de vida, em fazer que os filhos dele vivam ciclos de novidade de vida. Então, vamos continuar aqui. Quando a pessoa não se sente valorizada, amparada e amada,
ela pode se encontrar o quê? No limiar, numa linha tênue de sentimento de orfandade. E Deus não tem prazer nisso. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que nos acompanha em todo o processo. Só que Ele é justo. E como nós vivemos na terra, e a terra é um ambiente de injustiça, onde o homem reina, então nós vamos ter o quê? A adversidade. Jesus falou, eu venci o mundo. Jesus venceu, mas ele disse também, no mundo haverá provações, haverá dificuldades. Então, não devemos perder a nossa esperança. O que ele disse também na sua palavra? Tenha bom ânimo. Bom ânimo é trabalhar a fé todos os dias e acreditar todos os dias. Para finalizar, eu quero deixar uma lição. É um vídeo rápido, é breve, mas eu tô trazendo segredos para vocês hoje. A lição de hoje é: faça o seu melhor sem esperar algo em troca, entendeu? Vou repetir: faça o seu melhor sem esperar algo em troca, porque quem muito cobra vive se frustrando. Então Deus não nos chamou para cobrar nada do outro. Deus nos chamou para fazermos o melhor, que consequentemente o retorno virá. Isso é a lei da física, lei da ação e reação. Se eu faço o melhor, eu vou receber o melhor. Se eu faço o pior, eu também vou receber o pior. Às vezes a pessoa pergunta, mas por que eu estou vivendo isso? Qual semente você plantou? Né? Qual semente você está semeando? Gisele, eu semeei mal. Amém. Houve arrependimento? Houve abandono? Abandonou o mal? Abandonou aquela prática má? Agora é um ciclo novo. Você vai viver por um período ainda colhendo os resquícios da sua indecisão, ou da sua atitude, ou do seu plantio mal. Porém, vai chegar uma hora que vai se findar e você vai ter possibilidade de comprar sementes novas. E onde a gente compra? Pela graça de Jesus. Fala, Jesus, eu quero começar tudo novo hoje, eu quero viver novo, eu quero novidade de vida, eu quero viver a tua plenitude, eu quero me realizar, eu quero me sentir feliz a cada dia mais na tua presença. E isso vai ser possível, isso vai acontecer desde o momento que você entrar por um caminho diferente. Qual foi o caminho que José trilhou? Não reclamou, não murmurou, trabalhou, não procrastinou, fez o seu melhor dentro da prisão, dentro da casa de Potifar, mesmo sendo tentado, sendo acusado, sendo preso injustamente. Como advogada, futura advogada, eu estou me preparando para isso. Nós vemos aí várias pessoas sendo presas injustamente e sofrendo na cela, encarcerados, sabendo que são inocentes. Eu acho que isso é o pior sentimento que uma pessoa pode ter. Está encarcerada, sendo acusada por algo que não cometeu. José passou por isso. Mas isso não deixou que ele perdesse o foco dele. Ele continuou fazendo o seu melhor, vivendo em integridade com Deus, porque o ambiente que ele viveu não o fez abandonar o que ele aprendeu. Então ele tinha marcas, ele tinha a esperança já dentro dele que algo ia acontecer, que ele iria viver o melhor de Deus. Então é isso que eu deixo para você, para sua meditação hoje. Como eu também estou meditando, eu vou viver o melhor de Deus. Eu não vou ficar cobrando do outro aquilo que ele não pode me dar. Isso é uma lei, isso é um mandamento emocional. Nós devemos trabalhar também o nosso emocional durante o período de lutas e dificuldades. Eu vou fazer o meu melhor, eu não vou cobrar, eu vou crer que vai mudar e principalmente porque quem muito cobra se frustra. Eu não quero viver frustrada, eu quero viver feliz, abundante em tudo que Deus pode me oferecer. Então esse é o segredo que eu deixo hoje, é a chave. Eu torço para que você tome posse dessa chave e mude o ciclo. Deus tem prazer em mudar ciclos. Comece hoje, dê um passo hoje. A vida, como eu disse no vídeo anterior, ela é feita de constância, é um passo diário, é mais do que ficar
frustrado, é mais do que ficar parado. Se eu dou um passo diário, 1% para Deus, todos os dias, em 100 dias eu já fiz 100%. Então é isso que eu deixo para você, deixo para sua meditação. Se Deus permitir, Baruch Hashem, se Deus quiser, nós vamos estar na próxima semana trazendo um tema extraordinário também.